Tarde. Vamos lá, quem ainda não sentou, por favor, tome aí os seus assentos, vamos começar a nossa programação. Queremos dar então as boas-vindas a todos os adolescentes e jovens e também a alguns adultos que aqui estão para a nossa primeira conferência Missão 360. Missão 360 é um projeto da juventude da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. E estamos fazendo essa programação em parceria com o Sínodo de Limeira, através da Sinodal de UPAS. Então damos aí as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco. E aí nós temos pessoas aqui de várias cidades. Deixa até me ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cidades diferentes, se aqui a minha conta está correta, participando da nossa conferência. Então vamos começar assim, tá? Eu vou chamar o nome da cidade, você vai ficar de pé e esse é o momento que a gente vai fazer um barulho reformado. Esse é o momento que você pode fazer um barulho calvinista, tá bom? Bem, se você estiver sozinho da sua cidade, então você vai ter que dar um grito ainda mais alto, tá bom? Então vamos lá, pessoal da cidade de Limeira. Vamos lá, gente, cadê o pessoal de Limeira? Vamos lá, vamos de novo. Pessoal da cidade de Limeira. Muito bem. Pessoal da cidade de Arthur Nogueira. Aê! Pessoal da cidade de Cosmópolis. Muito bem. Pessoal aí da cidade de Iracemápolis. Pessoal da cidade de Leme. Bem, a nossa programação ela é interestadual. Pessoal da cidade de Poços de Caldas. Cadê a galera de Itu? Pessoal da cidade de Araras. Rio Claro. Cadê o pessoal da cidade de Santa Bárbara do Oeste? Americana. Pessoal da cidade de Salto. Olha, eu acho que aqui tá junto. Olha lá o pessoal lá atrás, olha lá de Salto, ó. Laranjeiras de Caldas, Minas Gerais. Deve ser o pessoal aí composto, né? E o pessoal da cidade de Campinas. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme recebê-los aqui. Eu queria aproveitar e saudar a todos em nome do Sínodo de Limeira. Hoje é um dia que nós temos várias programações. Há o aniversário da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, que está sendo comemorado na cidade de Campinas. Então o presidente do nosso sínodo está lá representando o nosso concílio. Eu aqui estou também na qualidade de secretário executivo do Sínodo de Limeira, representando o nosso sínodo nessa programação. E também temos uma conferência missionária que acontece exatamente nesse mesmo dia e horário na cidade de São Carlos. E lá temos um outro representante. Eu queria aqui saber se, além do Wellington, nós temos outros secretários sinodais. Secretários sinodais, ficam aí de pé, por favor. Temos o Wellington e temos o João Pedro. João Pedro é secretário sinodal. Fala aí o sínodo. Mogiano? Mogiana. Ok, então a secretaria sinodal lá, Mogiana, e o nosso querido reverendo João Pedro. Wellington, vem aqui, aproveita, se apresenta e dá um recado. Microfone aí, por favor. Boa tarde, galera. Opa, vamos lá. Meu nome é Wellington, sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Araras e secretário
sinodal dos adolescentes da nosso sínodo Limeira. Meu recado hoje é sobre um evento que nós já tivemos aqui uns 2 anos atrás, né, pastor? Isso. O DNA, Dia Nacional do Adolescente. E esse ano nós vamos ter novamente. Já mandamos aí para todos os representantes. Você, pastor, você, líder, que ainda não recebeu, pode me procurar depois. Procure também o pastor. Dia 19 de outubro, nós vamos estar em Itapeva. Está mostrando? Ah lá. Itapeva. Então, nós queremos montar uma caravana, né, em parceria com o sínodo. É um pouquinho longe, mas vai ser muito gostoso. Uns 2 anos atrás nós recebemos aqui uma galera de Ribeirão Preto, vieram em 2, 3 ônibus. Ano passado estivemos em Marília. Quem foi? Quem esteve aí? Não? Ninguém? Com mais de 800 adolescentes. Né? Então, um evento muito bacana, tem várias palestras. No último, que foi ano passado, o pastor Jailson foi o pregador. Né? E tivemos 20 e poucas palestras com vários temas. Então, guarde essa data, você líder, você adolescente, pergunte para o seu responsável aí, dia 19 de outubro, vai chegar aí para vocês esse evento DNA. Valor R$ 45,00 e um bom tempo para você conhecer mais pessoas, se aprofundar mais na palavra de Deus, para o nome e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Então fica aí o convite. Lá em Marília foi uma boa programação, muitos adolescentes juntos, e foi um privilégio estar lá nessa programação da UPA Nacional. Tudo bem. Boa tarde, galera. Eu sou o presbítero Davi e coordenador da UPA de Itu. Estou aqui para fazer um convite com vocês, para vocês estarem conosco agora no dia 30 de agosto, na próxima sexta-feira, quer dizer, próxima não, na última sexta-feira de agosto, lá em Itu, nós vamos estar comemorando 51 anos da UPA. Ainda bem que não tem ninguém com 51 anos de UPA aqui ainda, né? Mas lá nós já temos. Então, o Heavy Team estará conosco, então vocês estão convidados para ir passar uma noite de agradecimento e louvor ao nosso Deus conosco lá, tá bom? Muito obrigado. Cadê o João Pedro? Reverendo João Pedro, vem aqui para fazer uma oração. Nós vamos orar e na sequência então nós vamos ao nosso momento de cânticos. Reverendo João Pedro é da Primeira Igreja Presbiteriana de Poços e ele que nos ajuda lá, recebendo a nossa turma para o acampamento Refúgio em parceria aqui com Missão 360. Já são 3 anos? 3 anos. Então nós tivemos, primeiro, o preleitor, o reverendo Allen Porto. Segundo, reverendo Jonatas Abdias, além dos outros, tá? Que também nos ajudam. O João Pedro tem ajudado lá. Quando precisa eu vou lá também socorrer e ajudar. Ano passado, o Felipe Fontes e outros irmãos. Esse ano, aliás. E no próximo ano é sempre quando? Fala aí, João, desse acampamento. Vai lá, antes de orar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Alegria ver vocês aqui. E a gente está justamente bastante feliz porque boa parte das pessoas que estão reunidas aqui foram pessoas que também estão frequentando o acampamento já desde a primeira edição. Então, o pessoal de Poços, o pessoal de Limeira, o pessoal de Itu, já são pessoas que se encontram aí para pelo menos 3 anos e uma amizade muito bonita foi feita. Nosso acampamento ocorre em todo feriado de Corpus Christi. Então, quando acontecer o carnaval do ano que vem, você já se prepara para contar 40 dias e depois disso vem a Páscoa. Depois aí você conta mais ou menos uns 2 meses e vem o Corpus Christi. Nesses dias, de quinta a domingo, a gente fica reunido lá em Poços para falar um pouquinho sobre a cosmovisão cristã e os seus desafios no ambiente educacional que a gente vive hoje. Ideia original do reverendo Jailson, né, que trabalhou essa ideia junto comigo, e aí fizemos uma parceria que tem dado bastante certo. O preletor do ano que vem está nos planos eternos de Deus, que a gente ainda não sabe, não conhece, mas logo vamos conhecer, tá bom? Mas a gente quer convidar vocês para estar com a gente nesse feriado, com muita blusa, inclusive. Vocês gostam de frio? Quem gosta de frio? Eita! Quem está se sentindo mal aqui hoje? Mal por causa do calor?
Então, gente, Ninguém. tá vendo? É esse pessoal... Quem está se sentindo bem por causa do calor? Aí, ó. Aí, ó, o pessoal inteligente. É assim que funciona mesmo. Inclusive, o pessoal que vai tocar aqui na conferência esteve com a gente no louvor do ano passado, o pessoal da Figueira. Frutos aí da parceria que Deus tem nos dado. Chama o pessoal já para vir para frente, aí o reverendo Pedro já ora por vocês também. Pessoal aí da música, já vem aqui à frente e a gente ora. Apresenta aí também, reverendo. Já apresenta a turma, a gente ora e já vai para o nosso momento de música. Eu vou tentar fazer igual o Jailson fez. Eu não tenho tanta desenvoltura, mas vamos lá. Diretamente de Pouso Alegre, Minas Gerais, o pessoal da banda Figueira. É isso aí, gente. Vamos orar? Fique aí de pé onde você está e vamos pedir ao Senhor que abençoe nosso evento, que abençoe o nosso coração e que receba também a nossa gratidão por tudo que Ele faz. Aproveite que você está aí do lado de alguém que você conhece já há bastante tempo, que viajou com você esse tempo todo. Dá um abraço aí e ore por ele nesse momento. Peça para que Deus abençoe a vida dele, fale com ele, direcione todas as coisas nesse dia. Vamos orar? Aproveite aí esse ambiente de comunhão, olha para frente, olha para trás, dá um sorriso para a pessoa que está perto de você e vamos pedir ao Senhor que abençoe nosso evento. Pai bendito, nós estamos aqui com o coração agradecido por tudo que o Senhor nos faz. Pedimos que o Senhor receba a nossa gratidão porque chegamos até aqui em segurança, porque estamos com o coração preparado pelo Senhor para ouvir a Tua palavra e para receber, ó Deus, da parte do Senhor a instrução que devemos para viver neste mundo. Obrigado, ó Deus, por essa igreja que nos acolhe, muito obrigado por cada um dos voluntários que está aqui trabalhando, obrigado, ó Deus, pelos preletores, pelos músicos e por todos nós que estamos aqui nesse momento com o coração cheio de expectativas para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa direcionar todas as atividades e que tudo que nós fizermos aqui glorifique o Teu nome. Essa é a oração que a Ti entregamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Boa tarde. Galera, é uma alegria a gente estar aqui. Para quem não nos conhece, quem que estava aí no acampamento lá de Poços, que já ouviu a gente? Oi, oi. E aí, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Obrigado à organização pelo convite. Estive com vocês lá em Poços de Caldas. E vamos ver a turma de Poços de Caldas aí também. E fiquei honrado, né, de poder estar com vocês mais uma vez. E dessa vez para falar sobre um tema que é tão especial para mim. A gente vai falar sobre peregrinos, né? As alegrias e os desafios da vida no mundo de Deus. E a ideia por trás, talvez vocês consigam ver ali na imagem bem no cantinho, ela vem inspirada no livro O Peregrino, do John Bunyan. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas enquanto a gente prepara o terreno, pedir que você passe para o próximo slide. Talvez vocês conheçam filmes que são chamados de road trip movies, né? Ou filmes de viagem, filmes de estrada ou alguma coisa assim. Talvez vocês conheçam alguns desses aqui, né? Chef, Green Book, Little Miss Sunshine. São filmes que demonstram algumas histórias de viagem e enquanto a viagem se desenrola, normalmente na estrada, normalmente envolvendo pessoas que têm algumas características peculiares. Enquanto a história se desenrola, a viagem se desenrola, os relacionamentos começam a se desenvolver e algumas circunstâncias abrem possibilidades para uma série de oportunidades de crescimento. Por exemplo, na história do Chef, o primeiro desses filmes aí, você tem a realidade de um pai que é meio ausente.
com o seu filho, na relação com o seu filho. Ele é separado da sua esposa e ele é um chefe de cozinha, mas a certa altura o restaurante no qual ele trabalha quebra. E ele fica meio desorientado, sem saber o que fazer. E um amigo dele dá a sugestão dele voltar às raízes, né? Deixar de ser Nutella e voltar a ser raiz. E o que seria isso? Pega uma van, uma Kombi antiga, transforma num food truck. Vocês vão ter food trucks, né, daqui a pouco. E sai viajando e se divertindo, fazendo lanches como você costumava fazer quando você realmente se divertia com a comida. E no meio disso, o filho dele está num período de férias e pede para ir junto na viagem. E enquanto eles trilham a viagem, pai e filho vão se redescobrindo e reafirmando a relação. Então, há vários filmes com esse formato, alguns filmes mais recentes, outros talvez não tão recentes assim, mas tem uma história e tem uma base que é apresentada para a gente em filmes. Só que essa base não é tão nova assim. Então, se você voltar muito tempo atrás, talvez você vá lembrar de obras como a Ilíada e a Odisseia, que já falavam de viagens e de aventuras em viagens e o impacto disso para providenciar compreensões e povoar o nosso imaginário. Mas uma das histórias certamente mais significativas e mais relevantes para nós é a história apresentada pela Escritura do povo de Deus como um povo em peregrinação, um povo em viagem. Você vai perceber isso ao longo de toda a Escritura, no Antigo Testamento de uma forma especial, caminhando rumo à Terra Prometida. No Novo Testamento, já no finzinho ali, primeira epístola de Pedro, você tem isso também evidente, vocês são peregrinos e forasteiros. E teve um homem de Deus chamado John Bunyan, que pegou esse imaginário providenciado pela Escritura, essa grande história em que nós caminhamos como povo de Deus rumo à terra prometida pelo Senhor, e fez uma grande alegoria da vida cristã. Então, John Bunyan, no século 17, 1678, descreveu a vida cristã como a história de um peregrino que sai da cidade da destruição e caminha até a cidade celestial. E enquanto ele percorre esse trajeto, ele tem de enfrentar uma série de desafios e uma série de alegrias, como o título, né, o tema geral dessa conferência já apresentou. Eu e você somos parte do povo de Deus que está em peregrinação, está caminhando. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida. E nós saímos da cidade da destruição e estamos seguindo até a cidade celestial. E enquanto o Bunyan descreve a história do peregrino, eu e você conseguimos nos encontrar e perceber uma série de elementos de identificação que são extremamente instrutivos, extremamente enriquecedores para que eu e você trilhemos o nosso percurso de uma forma mais sábia. Eu não sei vocês, mas eu sou meio ruim de localização. Então, por exemplo, para eu sair de Barretos e chegar aqui, alguém poderia dizer, não, é só pegar Washington, vai direto, vai dar certo. O risco de eu me perder no meio do caminho é grande, é fácil. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que usar alguns recursos. Então, pega lá o celular, bota o Waze ou bota o Google Maps e deixa o mapa te guiar. Talvez conversar com pessoas que já passaram pelo trajeto e vão te dizer, ó, bem ali você tem que tomar cuidado com a certa entrada, depois de Matão você tem que pegar a esquerda, se você for para a direita você vai voltar para São José do Rio Preto, você não vai chegar em Limeira. Então, o melhor caminho é você prestar atenção nesse ponto, seguir esse trajeto. O peregrino é uma espécie de mapa para que eu e você possamos olhar quem trilhou o caminho,
perceber o nosso trajeto e nessa caminhada com Deus, aprender a seguir adequadamente. Mas por que é que eu e você precisamos de um mapa? Por que a gente precisa ouvir de outras pessoas que passaram por esse trajeto? Porque é muito fácil para nós também perder a direção. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Pode passar para o próximo slide. Um sociólogo norte-americano fez uma pesquisa com adolescentes lá nos Estados Unidos e um questionário com eles, adolescentes, em sua maioria, criados em igrejas cristãs tradicionais, conservadoras. E depois de fazer várias perguntas para esses adolescentes e jovens, ele chegou à conclusão de que a religião predominante entre os adolescentes e jovens cristãos nos Estados Unidos não era mais o cristianismo, mas era uma outra coisa. Os jovens cristãos não eram mais cristãos. Eles abraçavam uma nova religião e esse sociólogo chamado Christian Smith chamou isso de deísmo moralista terapêutico. O que é isso? A corrente deísta veio lá do século XVIII, do período do iluminismo, é a ideia de que Deus criou o mundo, mas não intervém, Deus não interfere mais no mundo. Muitos desses adolescentes, quando o Smith perguntava para eles, né, como é que eles viam a interferência ou a ação de Deus no mundo, na vida deles, eles diziam, não, é Deus lá e eu aqui. Deus não se mete na nossa vida. Cada um vive a sua vida. E Deus está ok com isso. Aliás, eles eram muito espertos. Eles diziam assim, só tem uma situação em que Deus se mete na nossa vida. É quando a gente pede para Ele interferir. Aí Ele interfere. Bom, essa é uma espécie de ressurreição dessa corrente antiga. Deus está distante. Deus não intervém. Deus não está presente. Essa corrente é moralista, porque ela abandonou a ideia de salvação pela graça, exclusivamente por meio da fé. Esses adolescentes e jovens, quando perguntados sobre como funcionava a salvação, ou para que funcionava a religião, eles diziam, a religião existe para você ser uma pessoa legal. Um deles respondeu assim, existe para você não agir como um idiota. Então o que é isso? Você segue, você vai para a igreja para você ser uma pessoa evoluída, como se diz nos nossos dias, né? Sei lá, talvez reciclando, talvez aprendendo a ser tolerante, talvez aprendendo a lidar com a diversidade. Enfim, você ser uma pessoa legal. E por causa disso, muitos desses jovens e adolescentes até mesmo diziam que pessoas de outras religiões, que não confessavam Jesus como Senhor, seriam salvos por causa do seu bom comportamento. Isso não é o evangelho, isso não é o que o cristianismo ensina. Mas um terceiro aspecto é que esse deísmo moralista também é terapêutico. E o que isso significa? Esses adolescentes e jovens reinterpretavam a religião, a caminhada com Deus, a vida na igreja, como um instrumento para eles se sentirem bem consigo. Quando perguntados sobre qual era o papel da religião, eles diziam, ela existe para a gente se sentir bem, para eu me sentir bem comigo. Nem sempre você vai se sentir bem consigo. Aliás, a gente vai ver aqui, uma das primeiras coisas que Deus vai fazer com você é fazer você se sentir mal ao reconhecer o seu pecado. Porque Deus está mais interessado na redenção do seu coração, da sua vida, do que no seu bem-estar imediato. Então, às vezes tem que doer, às vezes você vai chorar, às vezes vai ser incômodo. Mas é isso que acontece quando o dentista está lá tratando a cárie no seu dente. É isso que acontece quando o cirurgião está fazendo alguma cirurgia para salvar a sua vida. É isso que acontece quando Deus está purificando o nosso coração. A gente perde facilmente o fio da meada e o trajeto.
Pessoas que um dia criam no evangelho, hoje defendem um negócio totalmente estranho. E pouco a pouco, por causa do nosso, talvez porque a estrada é cheia de buracos altos e baixos, o carro vai ficando desalinhado e facilmente a gente vai para a direita ou para a esquerda. E aí abraça o deísmo moralista terapêutico, ou vai abraçando os valores desse mundo. Francis Schaeffer foi um pastor presbiteriano do século XX. Ele dizia para a gente que a igreja assumiu 2 valores, pode passar para o próximo, 2 valores da classe média, e com isso ela se perdeu no caminho. Os cristãos, em grande medida, assumiram os valores da paz pessoal e da prosperidade. E o que é isso? Paz pessoal é o seguinte: tudo que eu quero é conforto. E prosperidade, tudo que eu quero é ter um dinheirinho no bolso. Pensa então vocês aí, adolescentes, volta e meia o professor já está falando sobre Enem, né? Já tem uma pressão aí sobre vocês. Eu lembro quando eu estava na 8ª série, isso foi antes de chegar essa divisão, né, dos anos, 8ª série, eu acho que hoje é o 9º ano, né? O professor já começava a dizer, vocês têm que pensar no Enem, vocês têm que pensar no que vocês vão querer, qual curso que vocês vão fazer, vocês têm que estudar, e vocês têm que começar a focalizar toda a atenção de vocês nisso. Talvez alguns de vocês já estejam pressionados nesse sentido. E o que acontece quando vocês pensam nisso? O que está na cabeça de vocês? Possivelmente, para a maioria de nós, esses são critérios fundamentais. O que eu quero? Eu quero escolher um curso que me dê um bom conforto e uma boa condição financeira. Talvez poucos aqui tenham colocado em oração a possibilidade de se tornarem missionários. E se vocês falarem para o pai de vocês, pai, eu acho que eu quero ser missionário, ele vai dizer, meu filho, pensa bem. Tem direito, tem medicina, tem engenharia. Os pais de vocês planejam para vocês um futuro de conforto e de dinheiro. E vocês, quando abrem o TikTok e começam a olhar a casa da Virgínia, a casa do Neymar, vocês começam a assimilar essa mesma visão, dizer, puxa, esses caras atingiram o sucesso cedo, eu quero alguma coisa assim para a minha vida também. Então quem é que vai negar a si mesmo? Quem é que vai doar a própria vida para o serviço do reino? Quem é que vai abraçar o desconforto? Quem é que vai experimentar a privação financeira por amor ao Senhor? Muitas vezes nós não temos essa disposição. Isso significa que a gente precisa voltar a um mapa. A gente precisa redescobrir o que é a caminhada com Deus. Qual é o caminho que a gente precisa trilhar? E como isso reorganiza o nosso coração para a gente estar verdadeiramente prontos para os desafios e prontos para as alegrias. Pode passar para o próximo slide. Eu e vocês somos peregrinos. E o quanto antes a gente entender isso é melhor. Uma vez eu ouvi, se eu não me engano, foi o reverendo Augusto Nicodemos falando algo nesse sentido. Um peregrino, um viajante, está lá pelos montes no Tibete, e ele chega lá no alto de uma das montanhas e está um desses caras ermitões que ficam lá. E ele diz, como é que você chegou aqui e está aqui e fica assim sem nada? Ele diz, bom, você está aqui só com uma mochila, né? E o viajante diz, não, mas eu sou um peregrino. E o ermitão lá diz, eu também. Aí você precisamos de mochilas leves, porque a caminhada é longa. Bom, dito isso, eu quero destacar alguns aspectos. A história do peregrino é muito ampla, e eu não quero também dar spoiler para aqueles que não leram. Eu quero encorajar vocês a pegar esse livro e devorarem. O livro é muito bom e tem muita coisa boa. Mas eu destaquei alguns aspectos que podem ser pontos fundamentais da trajetória para nos ajudar na nossa trajetória.
Então vamos lá, vou tentar caminhar com um pouco mais de objetividade e foco, para a gente conseguir passar por todos e chegar até o fim da nossa palestra em tempo hábil. Vamos lá, primeira coisa, tudo começa com arrependimento. Pode passar para o próximo? Deixa eu ler um trechinho para vocês do que o John Bunyan fala no Peregrino. Ele começa o livro dizendo assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei em certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me ali para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. No meu sonho, eis que vi um homem vestido de trapos, estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído de sua casa. Tinha um livro em sua mão e um grande fardo às costas. Olhei, vendo-o abrir e ler o livro. À medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia. E não podendo se conter, pronunciou uma intensa lamentação. O que farei? A história do peregrino começa com um homem que teve contato com um livro. E esse livro revela a lei do Senhor e revela a condição desse próprio homem. Por isso, esse homem começa a tremer ao considerar a justiça, o juízo, a santidade de Deus. E ao olhar para o próprio pecado e ao olhar para o pecado do seu povo, esse cara começa a ficar extremamente angustiado. Ele não sabe muito bem o que fazer. E ele fica durante um longo período num estado de muita consternação, de muita preocupação, de muita inquietação. Ele fala com a sua família. E a sua família diz: você deve estar delirando. O mundo não é tão perigoso assim, as coisas não são tão difíceis assim, para com isso. Ele fala com seus vizinhos e com seus amigos, e ninguém leva muito a sério aquilo que ele está dizendo. Mas ele sabe que aquilo que ele está lendo é verdadeiro. Tudo começa com o arrependimento, porque o nosso trajeto começa com a obra de Deus em nós, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração e nos despertando para o que é a justiça, a santidade, a pureza do nosso Senhor. E Deus começa então a promover em nosso coração uma certa tristeza, como o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Deus produz em nós um tipo de pesar, que nos faz olhar para o lugar em que nós estamos e dizer: eu tenho que sair daqui. Agora, esse é o primeiro desafio para você. Talvez você esteja com o mapa na mão, mas lá no seu Waze ou no seu Google Maps, o carro está paradinho no mesmo lugar, sem sair. E talvez você esteja olhando para todo mundo à sua volta e está todo mundo fora da rota. Você olha para aquilo que Deus apresenta e está todo mundo na contramão. Mas aparentemente você ficou parado no mesmo lugar. A Escritura está dizendo: você não pode ficar aí. A Bíblia está apresentando qual é o padrão de Deus para o seu pensar, para o seu falar, para o modo como você se veste, para o modo como você se relaciona com seus amigos, para os seus sonhos quanto ao namoro, quanto ao noivado, quanto ao casamento, para as suas expectativas quanto à vida profissional, para o uso do dinheiro, para a forma de caminhar no lazer, para o foco nos seus estudos. O padrão perfeito e santo de Deus é revelado para você. E talvez alguns de nós aqui ainda não tenham aprendido a chorar pelos próprios pecados. Talvez ainda esteja confortável ficar no mesmo lugar, segundo o curso desse mundo, como o apóstolo Paulo fala. Se você está nesse lugar, deixa eu te dizer, você não está exatamente parado. Você está caminhando para algum lugar. Mas o lugar para o qual você está caminhando é o lugar da ira de Deus. Por isso, a menos que o seu coração desperte como o coração do peregrino, e você comece a sentir a agonia e o pesar de ser alguém em rebelião contra Deus, você vai caminhar para a destruição sorrindo e fazendo as dancinhas do TikTok.
Tudo começa com arrependimento. Se você não aprender a chorar primeiramente, você não vai aprender a sorrir. Por isso eu e você precisamos aprender a olhar para o nosso coração, olhar para as nossas falhas, olhar para o nosso pecado e dizer: Deus não me chamou para ficar aqui, eu preciso sair desse lugar. E foi exatamente isso que o peregrino fez. E por isso, ele segue para o segundo ponto. É preciso abandonar tudo por Jesus. O peregrino avisou a sua família e disse: vai vir uma grande destruição sobre essa cidade, nós precisamos sair daqui. O peregrino avisou os seus amigos, os seus vizinhos, ele disse: vai vir uma grande destruição sobre essa cidade, a gente tem que sair daqui. E todo mundo disse: você está louco. Cara, não viaja. Para com isso. Relaxa. Né? Have a break, have a Kit Kat. E ele, você quer saber? Eu não posso ficar aqui. Então o Bunyan conta que ele sai. E enquanto ele sai, está todo mundo tentando dissuadi-lo disso. Pode processar. Vi em meu sonho que o homem começou a correr. Ora, ele não se havia distanciado muito de sua própria casa, quando a esposa e os filhos, percebendo isto, começaram a chamá-lo para que voltasse. Mas o homem colocou os dedos nos ouvidos e prosseguiu a correr, exclamando: a vida, a vida, a vida eterna. Assim não olhou para trás e fugiu em direção ao meio da planície. Quando você entende que o lugar onde você está é o lugar da destruição, você sai dali. E parece meio forçado, né? Puxa, ele tinha que deixar a esposa e os filhos? Que maluco é esse que deixa a esposa e filhos? O Bunyan depois ajusta isso. Depois de O Peregrino, ele vai escrever um outro livro, A Peregrina, em que a sua esposa, Cristiana, e os seus filhos vão encontrá-lo. Mas o Bunyan está reforçando um ponto aqui, que é o ponto que a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 10, 37 a 39. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Sabe o que o Bunyan está dizendo e o que Jesus está dizendo? Você vai precisar deixar tudo por ele. Como assim tudo, pastor? Tudo. Tudo. Se Cristo não for o seu verdadeiro tesouro, você vai perseguir outras coisas na vida. Você vai seguir outras rotas na vida. E não será Jesus. E essas rotas te levarão para outros lugares, outros espaços da cidade da destruição, e não para a cidade celestial. Então eu tenho que abandonar meus sonhos de faculdade? Não. Eu tenho que abandonar o sonho de formar uma família? Não. Eu tenho que abandonar a possibilidade de ganhar financeiramente bem? Não exatamente. Mas você precisará entender que todas essas coisas são secundárias. São meios para glorificar a Deus, que é o seu fim principal. No momento em que você inverte a prioridade, e que você acha que o fim principal do homem é arrumar uma namorada bonita, ou arrumar um cara shapeado, você fica na cidade da destruição. No dia que você der ouvido aos seus amigos dizendo: cara, para com isso. Isso é coisa de moral sexual cristã. Para com isso. Está todo mundo curtindo pornografia. Só você fica aí caretão, travado. No dia que você ouvir os seus amigos dizendo: relaxa, isso é besteira. Não dá ouvido para essa voz que te incomoda. Você terá escolhido o caminho errado. O peregrino precisou deixar tudo. E Jesus disse muito claro:
Quem amar o seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Você precisará amar o Senhor mais do que os seus sonhos pessoais. Você precisará amar o Senhor mais do que a sua carreira, mais do que o seu sucesso acadêmico, mais do que o seu casamento, mais do que os seus sonhos familiares. Você precisará amar ao Senhor mais do que tudo. Porque senão você vai pegar a rota errada na vida. Eu sei, esse mundo diz que você precisa correr atrás dos seus sonhos. E que você pode ser tudo o que você quiser ser, né? Não é isso que a Barbie diz para as meninas? Mas Deus está dizendo, eu quero tudo. Eu quero você inteiro. E se o seu sonho não for um instrumento para me glorificar, talvez seja melhor abandonar o seu sonho. E é por isso que seguir a Jesus não é uma brincadeira. É um trajeto difícil. E é por isso que a igreja não é um lugar do seu conforto, paz pessoal e prosperidade. É um lugar de morte. Morrer para si mesmo. Mas é porque é no caminho da morte que eu e você descobrimos a vida. Então eu sei que está parecendo meio... Puxa, esse cara está querendo me chamar para a igreja, vai me tirar da igreja. Eu quero que você entenda que Deus está chamando você para morrer, para que então você experimente a vida verdadeira. Terceiro, você lutará. Você lutará com Satanás. O peregrino segue a caminhada dele e ele vai começar a experimentar uma série de desafios. Ele vai encontrar pessoas que lhe ajudam na caminhada e pessoas que atrapalham a caminhada. E a certa altura ele chega num vale chamado Vale da Humilhação. E ele encontra Satanás, Apolion. E ele vai ter uma batalha com Apolion. Olha o que ele diz. Agora, no Vale da Humilhação, o pobre cristão enfrentou grandes dificuldades. Pois tendo caminhado pequena distância, viu-se aproximando um inimigo horrível, chamado Apolion. O cristão começou a sentir medo e a ponderar em sua mente se voltaria ou se permaneceria firme. Todavia, pensando bem, viu que não tinha nenhuma armadura a proteger-lhe as costas e concluiu que voltá-las para Apolion lhe daria maior vantagem, facilitando que ele o atingisse com seus dardos. Portanto, resolveu aventurar-se e resistir. Pensou assim, mesmo que eu tivesse em vista apenas salvar a vida, o melhor seria permanecer firme. E então ele segue em frente e vai enfrentar Apolion. E a batalha com Apolion é uma batalha que envolve uma série de diálogos. Apolion tenta lançar sobre o cristão as suas armas mais poderosas. Olha o que ele fala. Você tem sido infiel em seu serviço para ele. Como acha que receberá o salário dele? Está falando do rei. O cristão responde, em que, ó Apolion, tenho sido infiel a ele? Apolion, você desanimou no princípio de sua jornada, quando estava quase se afogando no pântano do desânimo. Você experimentou maneiras erradas para se livrar do seu fardo, quando deveria ter esperado até que o príncipe o retirasse. Você dormiu pecaminosamente e perdeu seus objetos preciosos. Também foi quase persuadido a voltar quando viu os leões. E quando estava falando sobre sua viagem, sobre o que ouviu e viu, em seu íntimo você desejava vanglória em tudo que falou e fez, ou fez. O cristão responde, tudo isso é verdade. E muito mais que você omitiu. Mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso e disposto a perdoar. Além disso, essas fraquezas me possuíram no seu país, pois foi lá que eu as adquiri. Tenho gemido e me arrependido por causa delas, e já obtive o perdão de meu príncipe. Sabe o que Apolion faz? Ele lança sobre o cristão, na batalha, todas as acusações possíveis, lembrando o cristão de todas as coisas vergonhosas que ele já fez.
na nossa caminhada rumo à cidade celestial, nós encontraremos o acusador. E o papel do acusador é acusar. Sabe o que ele vai dizer para você? Ele vai dizer: você não deveria estar na igreja. O pessoal da igreja é crente. Você, eu sei que você olha meninas de biquíni no Instagram. O pessoal da igreja é crente. Você, eu sei que você tira print do que as suas amigas postam e você joga no grupo das suas amigas para fofocar. O pessoal da igreja é crente. Você, eu sei o que você fez ficando com aquele garoto da escola ou com aquela garota da escola. Você fez isso, você fez aquilo, você desonrou a Deus, você é culpado, você é sujo. E o diabo é muito bom na acusação. E talvez alguns de vocês já estejam ouvindo a voz de Apolion e se encolhendo diante da vida e diante da igreja. Uma vez eu conheci uma moça que há anos não se envolvia com a igreja e não orava. E ela pôde me contar um pouco da história. Ela era uma jovem e ela me contou, ela era filha de um pastor de uma igreja pentecostal, bem rígida, e ela arrumou um namorado. E ela transou com o namorado dela e engravidou. E ela não sabia o que fazer. Ela escondeu da família, ela viajou para estudar numa outra cidade. E durante esse período em que ela estava numa crise profunda, o corpo dela não resistiu, ela de fato teve um aborto espontâneo, mas aquilo a marcou. Ela ouviu a voz de Apolion dizendo: você é suja, você não deveria estar na igreja, você não deveria estar no meio do povo de Deus, você é indigna. E ela nunca se afastou da igreja totalmente, porque ela sabia que ela precisava de Deus, mas ela não se sentia tranquila para falar com Deus, ou para servir no meio do povo de Deus. Por isso ela ainda ia para a igreja, mas ela não participava de nada. Ela ainda ia para a igreja, mas há anos ela não orava. E é isso que o acusador vai fazer conosco. Ele vai nos lembrar de todas as nossas faltas. Mas assim como o cristão, eu e você, podemos dizer para Satanás, quando ele nos acusa: tudo isso que você está dizendo é verdade. Aliás, tem muito mais coisa que você nem falou. Eu sou pior do que tudo isso que você está falando. Mas sabe de uma coisa? O meu príncipe me perdoou. O Senhor Jesus morreu em meu lugar. E agora, todas essas coisas que você usa para me acusar, elas são conhecidas do último juiz, do juiz supremo. E todas essas coisas foram pagas na cruz. De modo que agora Deus me aceitou. Não porque eu sou digno, não porque eu sou bom, não porque eu faço tudo certinho, mas porque eu criei em Jesus. Nós vamos lutar com o acusador. E nós precisamos ter a armadura para essa batalha. A palavra de Deus nos diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu não sei o que você já fez e do que você se envergonha. Mas se você está em Cristo, você é perdoado. Eu conheci uma outra moça, acompanhei uma outra moça, que havia sido abusada sexualmente pelo seu padrasto, dos 8 anos de idade até os 13. Ela, nessa altura, já tinha mais de 20. E ela me dizia: eu olho para as outras pessoas da igreja em especial e eu me sinto suja.
Talvez você se sinta sujo ou suja por algo que você fez ou por algo que outra pessoa fez com você. E talvez você esteja perdendo a batalha contra Satanás, porque a acusação dele está pesando sobre o seu coração. Mas o que Deus diz, o que eu lembrei aquela moça, foi que se ela está em Cristo, nenhuma acusação mais há. Aqueles que estão em Cristo, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, serão tornados alvos mais que a neve. É assim que nós vencemos a batalha, não pela nossa força, mas pela obra de Cristo. Quarto aspecto, cuidado com a feira das vaidades. Peregrino cristão segue a sua jornada. Pela graça de Deus, ele passa por Apolion. Ele encontra um companheiro. Isso é muito bom na história, porque por vezes a gente pode ter a ideia de que a peregrinação é uma caminhada isolada, mas ela jamais deve ser vivida de forma isolada. Deus nos deu uma família na fé, companheiros, irmãos, para a gente caminhar juntos. Cristão encontra um companheiro chamado Fiel. Eles começam a caminhar juntos e um encoraja o outro. Mas a certa altura eles têm que passar por uma cidade chamada Vaidade. E essa cidade tem uma feira. A feira das vaidades. Olha como ele descreve. Então vi em meu sonho que ao saírem do deserto, em pouco tempo viram à sua frente uma cidade cujo nome é Vaidade. E nela havia uma feira chamada Feira da Vaidade. Essa feira está aberta o ano inteiro. Tem o nome de Feira da Vaidade porque a cidade onde funciona é mais leviana do que a própria vaidade. Também porque tudo o que se vende ou procede dali é vaidade. No dizer do sábio, tudo é vaidade. Mais à frente ele diz, há quase 5.000 anos existiam peregrinos caminhando à cidade celestial, assim como esses dois homens honestos. Beelzebu, Apolion e Legião, juntamente com seus companheiros, percebendo através do percurso seguido pelos peregrinos que o seu caminho à cidade celestial passava pela cidade da vaidade, estabeleceram ali uma feira em que seriam vendidos todos os tipos de vaidade e que perduraria o ano inteiro. Portanto, nessa feira todas as espécies de mercadorias são vendidas, tais como casas, terras, profissões, lugares, honra, status, títulos, países, reinos, concupiscências da carne, prazeres e deleites de todo tipo, como prostitutas, esposas, maridos, crianças, senhores, escravos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e muitas outras coisas semelhantes. Não existia naquela época, né? Se existisse, ele teria colocado iPhones, notebooks, tablets, redes sociais. E o que acontece na Feira das Vaidades é o seguinte: os cidadãos da cidade Vaidade e os mercadores da Feira das Vaidades buscam envolver e distrair todos os peregrinos que por ali passam. Os peregrinos têm um foco. Eles estão caminhando na direção da cidade celestial. Mas ao passar na Feira das Vaidades, o que eles querem é tirar o foco. Ei, olha aqui. Que tal a casa dos sonhos? Você não quer morar numa grande casa? Que tal você atingir o seu primeiro milhão antes dos 25 anos de idade? Pegou o código? Que tal você meter o shape perfeito? Que tal você conseguir vários títulos acadêmicos? Escolha um. Mestrado, doutorado. Que tal você ser uma pessoa famosa? Muitos likes, muitos seguidores. A Feira das Vaidades tem
inúmeros produtos. E o que ela quer é que você pare a peregrinação, que você perca o foco e que você se perca no meio das vaidades desse mundo. Eles tentaram fazer isso com o peregrino, com o cristão e com o fiel. Só que cristão e fiel decidiram não perder o foco. Eles queriam caminhar firmes. Mas a sua persistência os colocou em maus lençóis. Os cidadãos da feira da vaidade ficaram irados. Os cidadãos da cidade de vaidade ficaram irados. E chamaram então os juízes e disseram: esses homens estão causando uma grande perturbação na nossa cidade e atrapalhando a nossa feira. E ali cristão e fiel foram presos. E fiel, por causa de falsas testemunhas, foi condenado à pena de morte. O companheiro de cristão foi assassinado naquela cidade porque ele decidiu não seguir as vaidades do mundo. É curioso, Bunyan escreveu isso no século XVII. Mas essa é exatamente a realidade do cancelamento hoje. Se você decidir não seguir as vaidades do mundo, se você decidir seguir um caminho diferente, se você não perder o seu foco de Cristo, se você não perder o foco da santidade, se você não perder o seu foco do amor pelo Senhor, se você falar a verdade, se você seguir a verdade, se você expressar aquilo que o Senhor diz, o que vai acontecer é que você vai causar repulsa, em grande medida, em muitas pessoas à sua volta. Veja, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa desagradável, tá? Deus não te chamou para chegar segunda-feira na sala de aula e apontar o dedo para todo mundo, dizendo: vocês vão para o inferno. Isso não é ser sábio, né? Isso não é ser santo, isso é ser tolo. Mas o fato é que as pessoas, enquanto desfrutam dos produtos da feira das vaidades, vão olhar para você, que segue a Deus, e vão perceber que você não joga o mesmo jogo deles. E elas vão ficar irritadas com isso. Elas vão perguntar por quê. E quando você falar, elas vão achar que você é um perturbador da ordem. A igreja é uma ameaça. É uma ameaça para a tolerância. É uma ameaça para a saúde pública. Como assim você ousa falar contra o aborto e assim atrapalhar o avanço das questões de saúde pública? A igreja é uma ameaça para a democracia. Como assim você ousa não se dobrar diante do Estado? A feira das vaidades quer nos distrair de olhar para Cristo. E você sabe o que é isso. Porque todo sábado tem um convite para uma festinha de aniversário, não é? Ou para uma balada, para uma matinê, para alguma coisa nesse sentido. Talvez não seja exatamente isso, talvez você não tenha amigos tão envolvidos no mundo. Mas você sabe que o videogame está tirando o seu foco. Enquanto o homem do Salmo 1 passa o dia inteiro meditando na lei do Senhor, dia e noite, você medita dia e noite no seu WhatsApp, você medita dia e noite no seu Instagram, você medita dia e noite no seu TikTok, não é isso? Você medita dia e noite nas palavras de influenciadores. Talvez você saiba de cabeça mais falas daquela série específica que você segue do que versículos bíblicos. Talvez você saiba mais detalhes sobre a vida de algumas celebridades do que sobre a história dos evangelhos do seu Salvador. A feira das vaidades quer roubar a sua atenção e o seu foco,
desviando você da eternidade, da cidade celestial e envolvendo você simplesmente nas coisas desse mundo. Para onde é que você vai? Eclesiastes 2, versículos 10 e 11 nos diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Uma vida de prazeres, pura e simplesmente, sem Cristo, é uma vida vazia. Quinto aspecto. Castelo da dúvida é devastador. Você vai passar por ele. Bunyan diz assim: Cristão e o seu companheiro pediram que os homens os acompanhassem. Estes concordaram. Mas vocês devem conseguir isso por meio de sua própria fé, disseram. Desculpa, eu estou com a ordem trocada aqui, hein? Finalmente? Agora sim. O erro era meu, não era da... Finalmente, encontrando um pequeno abrigo, sentaram-se ali, até que o dia amanhecesse, mas cansados dormiram. Ora, perto do lugar onde estavam havia um castelo, chamado Castelo da Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero. Era em suas terras que estavam dormindo. O gigante, levantando-se cedo e andando pelos seus campos, apanhou Cristão e Esperança. Depois da morte de Fiel, Cristão encontra um novo amigo e parceiro de caminhada, chamado Esperança. Apanhou Cristão e Esperança adormecidos em sua propriedade. Com voz severa e mal-humorada, acordou-os e perguntou de onde eram e o que faziam em suas terras. Contaram-lhe que eram peregrinos e haviam perdido o caminho. O gigante replicou-lhes: esta noite passada vocês me ofenderam, invadindo minhas terras e dormindo em meus campos. Por isso têm de me acompanhar. Assim foram obrigados a acompanhá-lo, porque era mais forte. Também pouco tinham a dizer, porque sabiam que estavam errados. O gigante, portanto, conduziu-os à frente, levando-os ao seu castelo, e os colocou numa masmorra bem escura, suja e desanimadora ao espírito dos peregrinos. E o Bunyan segue dizendo que todos os dias o gigante Desespero, que havia aprisionado Cristão e Esperança lá no Castelo da Dúvida, ia até lá masmorra e torturava Cristão e Esperança. O que o Bunyan está dizendo para mim e para você aqui? Existem momentos, e haverá momentos na nossa caminhada com Deus, em que nós vamos passar pela dúvida e talvez ser atormentados e torturados pelo gigante Desespero. Isso faz parte da caminhada cristã. Não pense que a vida com Deus é uma vida romântica, no sentido de que a partir do momento em que você creu em Jesus, tudo se tornou maravilhoso e mágico. Agora você pisa nas nuvens e nada mais dá errado na sua vida. Não é assim. Você vai entrar na universidade e talvez lá na universidade você comece a encontrar professores que questionam a sua fé de uma forma mais intensa até do que os seus professores do ensino médio. E talvez lá você comece a repensar algumas coisas. Será que tudo que eu ouvi dos meus pais, dos meus professores, dos meus pastores, era mentira? Você vai olhar para os seus amigos na universidade, está todo mundo transando. E todo mundo vendendo a ideia de que eles são plenamente felizes. E você vai olhar para você e... Mas será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivendo a vida certa? Eu pareço mais infeliz do que esses caras? Dúvidas poderão entrar na sua mente e no seu coração.
E o que o nosso mundo ensina é que se você está com dúvidas, é porque tem alguma coisa errada, é porque não era para ser. E você começa a pensar que o fato de você ter dúvidas, então, significa que você não deveria estar dentro da igreja. Todos nós passamos pela experiência da dúvida. E é encarando as perguntas que temos que fazer que a gente pode ter uma fé mais solidificada. Por isso, não fuja das perguntas. Encare as perguntas que precisam ser feitas. Vá até o seu pastor, pergunta para ele, conversa com ele. Vá até os seus pais, faça as perguntas difíceis. Não guarde esse negócio no coração e fica sozinho nesse negócio, remoendo as suas dúvidas sem efetivamente encará-las segundo algo fora de si mesmo. Não ouça só as vozes que falam aquilo que você quer ouvir. Duvide até mesmo das suas perguntas. Talvez não seja uma questão puramente intelectual. Talvez você fique doente em alguma fase da sua vida. E como razão da doença, alguns dos seus sonhos sejam frustrados. Eu e a minha esposa tínhamos o sonho de ter vários filhos. O plano inicial era 4. Em 2015, ela ficou grávida pela primeira vez. Deus levou esse bebezinho para si. E isso quebrou o nosso coração. Em 2016, na verdade, em 2014, ela engravidou. Início de 2015, Deus levou esse bebezinho. Em 2015, ela engravidou novamente. Deus nos deu o nosso filho Matias. Hoje tem 8 anos. Em 2018, nós tivemos a Lúcia. Em 2019, ela engravidou mais uma vez e Deus levou esse bebezinho para si mais uma vez. Os 4 que a gente queria já existiam. As 2 estavam com o Senhor. Em 2022, fim do ano, nós descobrimos que estávamos grávidos mais uma vez. Muita alegria. E aparentemente as coisas estavam caminhando bem. Porque com os outros, primeiro bebezinho, a gente não chegou a ouvir o coração. Então, logo cedo a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Com o segundo bebezinho, a gente ouviu o coração na primeira vez, mas logo ele parou também, lá pela 8ª ou 9ª semana. Mas agora, com esse terceiro bebezinho, nós chegamos à 12ª semana, que para mim especialmente, era a marca do risco, né? 12ª semana, completamos. Agora vem. Mas então nós tivemos que fazer uma ultrassom da 12ª semana, uma ultrassom morfológica, que vem mais detalhes, né? Para ver como é que está o bebezinho. E ali nós descobrimos que tinha alguma coisa errada. E da 12ª semana até a 25ª semana, nós caminhamos com esse bebezinho. Descobrimos depois que era uma menina, Charlotte. Demos um nome para ela, diferente dos outros, que a gente não chegou a descobrir qual era o sexo. E nós amamos a nossa filha. Ela tinha uma síndrome de Turner. E com 25 semanas, ela partiu para o Senhor. Diferente dos outros bebês, agora era 25 semanas, já era um bebê formado. Então a gente teve que ir para o hospital, induzir o parto, para parir um bebê que não viria, né, com um chorinho, que não viria com um cheiro de recém-nascido. E foi muito doloroso, foi muito difícil. E no meio de experiências desafiadoras da vida, a gente entra no castelo da dúvida e é torturado pelo gigante desespero. Por que o Senhor não me deixou passar naquele curso? Por que o Senhor não me deixou passar para a medicina? Por que o Senhor levou meu pai?
Por que o Senhor não me deu tal coisa? A vida cristã passa pelo castelo da dúvida. E talvez alguns de vocês torturados por alguma doença, por alguma frustração, por algum desafio, sejam tentados simplesmente a ceder ao desespero. Esse negócio não é para mim. Quer saber? Essa vida com Deus não é para mim. Mas o Bunyan mostra como é que cristão e esperança saíram de lá. A certa altura, já depois de apanhar tanto, por tantos dias, cristão se lembra que ele havia recebido uma chave. E ele pega aquela chave e ele olha, é isso. A chave era chamada de chave das promessas. Cristão se lembra das promessas de Deus. E as promessas de Deus permitem que cristão abra o castelo da dúvida e consiga fugir dali e se livrar do gigante desespero. Porque Deus pode ter levado o bebezinho, a nossa Charlotte, mas Ele nos deixou a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode não dar para você o curso que você sonhava, o carro que você sonhava, o marido que você sonhava, o que quer que você sonhasse. Mas Deus continua prometendo que Ele será o seu Deus e cuidará de você. Salmo 13, versículos 1 e 2, nos fala do salmista com as suas dúvidas. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A dúvida fará parte da sua caminhada. Ela vai atingir você em algum momento. Esteja pronto. Lembre-se da chave das promessas, para que você possa passar por isso. Está completando 1 hora. Eu vou correr para a gente encerrar. 6. Você terá que atravessar o rio. O fim da história é quando cristão e esperança chegam diante no morro, do monte, para o qual eles sobem para chegar na cidade celestial. Mas entre eles e o monte tem um rio. Então o texto diz assim: Cristão e seu companheiro pediram que os homens os acompanhassem. Estes concordaram. Mas vocês devem conseguir isso por meio de sua própria fé, disseram. Em seguida vi em meu sonho que seguiram juntos até avistarem a porta. Vi ainda que entre eles e a porta havia um rio, porém não havia ponte para atravessá-lo. E o rio era muito fundo. Diante dessa visão, os peregrinos ficaram estarrecidos. Mas os homens que caminhavam com eles disseram: vocês têm de atravessá-lo ou não poderão chegar à porta. O rio é um símbolo para a morte. E Bunyan conta que cristão e esperança caminham juntos para atravessar o rio. E eles haviam sido alertados que esse rio seria difícil de atravessar. E que, de acordo com a fé deles, eles poderiam sentir o fundo do rio e apoiar bem os seus pés ou não. Então eles entram no rio e cristão começa a temer. Então ele começa a se afogar enquanto ele está andando ali. E esperança está caminhando ao seu lado. E enquanto cristão está se afundando e levanta para pegar ar, ele grita: eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir. Eu fiz muita coisa errada, não é para mim. Esperança está do lado dele dizendo: lembra das promessas, lembra do Senhor. Vamos caminhando juntos. E no meio dessa agonia, a certa altura, quando Esperança fala para ele lembrar do seu Salvador, ele finalmente consegue firmar os pés no fundo do rio e atravessar com maior segurança. A gente não gosta de falar da morte.
Cada vez mais a morte é afastada do nosso cenário, né? Até os cemitérios agora não tem mais cara de cemitério, né? Tem cara de jardim. Mas eu e você precisamos lembrar que a morte fará parte da nossa experiência. E meditar sobre a nossa morte é extremamente fundamental para nós entendermos a nossa vida adequadamente e para nós nos prepararmos para encontrar o nosso Salvador. Paulo diz assim em 1 Coríntios: o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Pode passar para o próximo. É importante encarar a nossa morte, porque ela será a travessia para chegarmos à cidade celestial. Esses foram 6 desafios que cristão experimentou, junto à fiel, junto à esperança, e que eu e você experimentaremos na nossa trajetória. Mas a vida cristã não é uma experiência só de desafios, ela também é de alegria. E eu vou só mencionar algumas alegrias para você ficar firme nessa trajetória. Pode passar para o próximo. A cruz removerá o seu fardo. Cristão carregou durante muito tempo um fardo insuportável sobre os seus ombros, mas quando ele chegou diante da cruz, Bunyan nos diz, o fardo caiu dos seus ombros e entrou no sepulcro. Você pode sair arrependido, chorando e com um peso insuportável sobre os seus ombros por causa do seu pecado, mas se você estiver em Cristo, o fardo sai. Você nunca estará sozinho na caminhada. Talvez você seja rejeitado pelos seus amigos da escola, pelos seus amigos da faculdade, por algumas moças e por alguns rapazes. Talvez você seja cancelado no mundo. Talvez você perca alguns empregos por causa da sua fidelidade. Na caminhada com Deus, você nunca estará sozinho. Deus providenciou uma armadura para você lutar. Ele não vai deixar você encarar Satanás ou qualquer inimigo da trajetória sem nada. Ele é quem nos protege. Próximo slide. Deus satisfará o seu coração. Os itens da feira da vaidade serão pequenos diante de um coração satisfeito no Senhor. O coração preenchido pela alegria em Deus será maior do que qualquer outra coisa desse mundo. As promessas o guardarão nas dúvidas. As promessas de Deus o ajudarão a sair dos momentos de crise. E você chegará à cidade celestial, se de fato você está em Cristo. Porque não é a sua capacidade de perseverar, é a graça do Senhor que o sustentará até o fim. Romanos 8,18 diz assim, pode passar para o próximo slide. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É isso que nos aguarda. Eu sei, teria sido mais fácil você ouvir um pregador todo animado falando para você coisas divertidas. Mas talvez as coisas divertidas não te ajudassem a caminhar o percurso que você tem de caminhar. Você é peregrino, eu também. Pode passar para o próximo slide. Nessa peregrinação nós precisamos lembrar que o nosso Deus é quem nos sustenta e que vale a pena deixar tudo por Ele. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, por esse tempo juntos, por esse tempo de meditação. Obrigado por nos lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros e que a nossa vida não é nossa, ela pertence ao Senhor. Ajuda-nos a passar pelos vales, pelas montanhas, a encontrar os inimigos, a passar pelos desafios com graça vinda do alto. Fortalece os nossos pés, firma os nossos passos e enche o nosso coração de santa alegria para não perdermos o foco nessa caminhada. Abençoa cada adolescente, cada jovem aqui presentes. Ó Deus, permita que eles tenham a visão dessa trajetória, para que o coração deles esteja seguro no Senhor e eles não se percam no meio do caminho. Obrigado, porque o Senhor
é quem sustenta os peregrinos. O Senhor é quem garante a nossa caminhada. Então ajuda-nos a confiar em Ti e a depender de Ti. Em nome de Jesus. Amém.